Ok, pessoal, então gravando a aula, nós vamos estudar então as cartas. E a gente estava falando, se a gente não usa tanto, por que que a gente deve saber? Aí nós já estávamos falando que no Enem eu vou saber essa questão das cartas, por quê? Para que eu possa interpretar, saber as partes. Sim, eu tenho que conhecer o gênero. Ô, Emily, eu vou escrever uma carta no Enem, nesse modelo que a gente tem agora de Enem. O que você acha, Emily? Repete a pergunta, por favor. No Enem, nós vamos escrever uma carta? Não sei, acho que não. Não, não vamos. No Enem, hoje, a gente só tem um gênero textual, que é aquele texto dissertativo argumentativo que eu ensinei para vocês. Então, Vivi, você sabe de algum vestibular que cobra cartas? A UFO cobra? A UFO cobra, exatamente. A UFO, ela cobra 3 tipos de cartas que a gente vai estudar aqui. Ela cobra a carta argumentativa, não só a carta argumentativa e a carta aberta, que são 2 gêneros, 2 tipos de carta que existem e que nós vamos estudar e nós vamos produzir, para a gente já ficar mais ambientado nesse gênero textual, tá bom? Ok. Então vamos lá. Professora, Sim. qual é o outro tipo de carta que você tinha falado 3? Ah, É aberta? é porque a UFO vai cobrar assim, carta argumentativa. Aí eles vão falar assim, carta argumentativa de solicitação e de reclamação. Eles colocam 2 tipos separados. É a mesma carta argumentativa, só que em uma você solicita, na outra você reclama. E a carta aberta. Então, são esses 3 gêneros, esses 3 tipos de carta que a UFO vai pedir. Há outros vestibulares também que cobram carta. Por exemplo, quem pensa em estudar no estado de São Paulo, na Unicamp, você tem que saber qualquer gênero que eles pedirem, ou seja, você tem que saber cartas. Aqui na Unipam também já entrou no vestibular deles, eles também cobram vários gêneros. Já entrou aqui na Unipam, eu tenho uma proposta até legalzinha deles de carta do leitor, que é um tipo de carta que a gente também vai estudar. E outros vestibulares também podem cobrar. O que importa é você, como estudante do ensino médio, você tem que saber todo tipo de carta, assim, todos os gêneros textuais, né, que você já viveu, que você já vivenciou, e você saber interpretá-los aí. Deixa eu fechar a sala de espera aqui, que aí eu vou aceitando quem quiser entrar. Ok. Estou voltando aqui. Voltando. Enfim, então é muito importante a gente conhecer esse gênero, tá bom? Então vamos aqui na página 35. A gente vai ver o seguinte, que as cartas, elas são chamadas também de textos epistolares. O que são textos epistolares? São esses textos que estão ligados à correspondência, que tem um destinatário, tem um remetente. Então, a carta, ela é um texto epistolar. Se você ler algum dia um edital de algum vestibular e falar gêneros textuais que vão entrar, textos epistolares, aí você pode saber que a carta é um desses gêneros. Olha os principais gêneros epistolares que a gente tem. Lê aqui para mim, por favor, Alexandre, quais são eles? Quais são os textos epistolares? Cartas, pessoal argumentativa, de solicitação, de reclamação em aberta. Carta do leitor, carta ao leitor, correspondência eletrônica, e-mail,
bilhete, correspondências oficiais, ofício, memorando, ata, etc. Então, textos epistolares são esses textos que pressupõem que alguém está escrevendo para uma outra pessoa, tá bom? Então, a carta é considerada um texto epistolar. Você pode ir lá na página 35 e escrever isso, porque quando você vira essa palavra, texto epistolar, o que é isso, meu Deus? Você vai lembrar das correspondências e pensar que a carta é uma delas, tá bom? Então, veja aqui comigo, pessoal. Vamos para um ponto básico que tem aí na sua página 35. Vamos começar da seguinte forma. O que é uma carta mesmo, Vivi? O que é uma carta? Quando eu te falo assim, escreva uma carta, Vivi. Você assim, o que, é que você vai fazer? O que é uma carta? Uai, Uma uma carta? carta. Uma carta é uma carta. O que é uma carta? Uma carta é uma conversa. Quem está conversando, Vivi? Eu e uma outra pessoa. Isso, você vai conversar com uma outra pessoa. Só que essa conversa, ela não é pessoalmente. A carta é uma conversa à distância. Pode até colocar aí do lado que simplifica bastante para você. O que é uma carta? É uma conversa à distância. Alguém está conversando, que é o remetente. No caso, a Vivi falou: ah, sou eu conversando com outra pessoa. O remetente é quem está falando. E ele está falando para essa outra pessoa, que é o destinatário, né? Júlia Bettiati, vamos ver aqui comigo quais são as partes que compõem uma carta. Olha nesse modelinho que eu coloquei aqui, vamos falar dela. Quais são as partes? Primeiro vem o quê? Primeiro vem a data. Isso, o local e a data. Esqueci de colocar local aqui, mas vem local e data. Depois, o que é que vem? O destinatário. O destinatário, né? Para quem é a carta. Depois vem o Assunto. assunto. Depois, Vem a despedida. despedida. Depois vem o Remetente. remetente, assinatura de quem escreveu. E esse PS lá embaixo? Esse PS, ele é assim, você escreveu a carta todinha, a carta é manuscrita, você está escrevendo ali à mão, né? Aí você esqueceu de colocar alguma coisa, aí você vai colocar PS. É uma abreviatura para uma expressão latina chamada post-scriptum, ou seja, significa assim, escrito depois. Depois que você escreveu toda a carta, você lembrou de alguma coisinha que ficou para trás, você fala, nossa, eu não posso deixar de falar isso. Aí você vai e põe um PS lá embaixo, tá bom? No e-mail a gente não precisa disso, porque você esqueceu alguma coisa, você vai lá e digita onde você quiser, né? Agora, na carta, não tem essa possibilidade. Então, o que que eu quero? Eu quero que vocês vão lá na página 35 do livro de vocês, peguem lá comigo. Mudou aqui minha tela, Júlia Bettiati? Passou para a tela do livro ou continua lá no slide? Continua no slide. Então, deixe parar e deixe pegar o livro aqui. Então, vamos lá no livro de vocês, lá na página 35. Vem por meio desta. O título desse capítulo é bonitinho, porque antigamente todas as cartas, as pessoas, as comerciais, as pessoas começavam assim: venho por meio desta, né? Só que hoje muita coisa mudou, hoje as coisas estão mais simplificadas. Mas vão aqui comigo na página 35 e vamos colocar aqui o nome de cada uma das partes da carta. Vem aqui, puxa uma setinha e escreva. Vamos pegar algum aluno para ler aqui para nós. Oi, João Guilherme, você está por aí? Tiago? Ei, Tiago?
Júlia Betiati, é você. Primeiro, esse número 1 aqui. O que é isso aqui, então, que a gente vai puxar uma seta e escrever? Salvador, 13 de outubro de 1994. O que é isso? É o local e a data. Vá lá e coloque local e data. Observa o seguinte, Júlia, depois da data, o que é que tem aqui no final? Um ponto final. Circula aqui que a gente tem um ponto final, tá bom? Aí você vai vir aqui e fazer um X, mostrando que aqui eu salto uma linha. Segue lendo a cartinha para mim, Júlia. É porque eu estou acompanhando pelo slide, aí o quadrinho está atrapalhando. Você Olha, sabe o o que eu quadrinho está estou atrapalhando. Não, é só isso aqui que eu quero, ó. Ah, tá. Queridos Pilar José. Isso aqui é o quê? Vai, pega o seu livro, põe aí do lado, faz um xizinho mostrando que tem que saltar a linha. O 2 aqui é o destinatário. Puxa a setinha e escreva. Destinatário. E de novo, Júlia, nós vamos saltar uma linha. Vamos aqui colocar, saltou uma linha. Depois daqui, o que é que vem aqui, Júlia? É o assunto. É o assunto. Vamos colocar assim, ó, no nosso livro, corpo da carta. É o assunto do que eu quero tratar. Júlia, lê para nós aí, por favor, esse corpo da carta, que ele falou. Enquanto a Júlia lê, eu quero que vocês observem o seguinte. Todas as vezes que ele se dirige ao Pilar e José, nós vamos circular. Eu vou até circular de azul. Então, vamos lá. Pode ler, Júlia. Ainda não será desta vez que iremos, os 4, a Estocolmo, festejar o Nobel de José. O japonês nos atropelou. Mesmo assim, podemos fazer uma boa festa, em lugar do gelo de Estocolmo, o sol da Bahia. Pensamos estar aqui até os fins de fevereiro. Por que vocês não vêm festejar conosco? Passei 3 dias fazendo exames na vista do Centro Brasileiro de Cirurgia de Olhos. Fui fazer o controle da aplicação no laser. Tudo bem. Salvou-me uma parte da visão central do olho direito. Aproveitei para estudar com os médicos do centro os recursos que me possibilitaram ler e escrever. Deram-me óculos com os quais consigo ler sem maior esforço. Começarei na próxima semana a trabalhar com um computador adaptado às minhas necessidades. Todos aqui de casa, a começar por Zélia, juntam-se a mim um abraço afetuoso e saudoso para vocês dois com muito carinho. Até aqui, observa, ele vem, circula esse vocês, vocês. Vocês veem, ele está conversando diretamente com a pessoa, com o destinatário. E olha só, ele está falando de quê? Qual que é o assunto, Emily? Não dos outros? Não, ele está falando dele mesmo, né? Ele falou, ó, não vai ser dessa vez que iremos, vocês e nós, né? Nós iremos, mesmo assim, nós podemos fazer uma boa festa, grifa isso. Nós pensamos, observa que é tudo em primeira pessoa, do plural ou do singular. Aí ele vai contar que passou 3 dias fazendo exames, fez aplicação, ó, fui fazer o controle da aplicação de laser, salvou-me, aproveitei, tudo primeira pessoa. Deram-me, destaquem assim como eu estou destacando o meu. Começarei minhas necessidades, todos aqui de casa. Então, observe que ele usa primeira pessoa. Isso é muito importante, porque nós vamos ver que a carta, a pessoa vai falar dela. Ela vai ser escrita em primeira pessoa. Tá bom, voltando aqui para as partes, porque nós viemos e escrevemos aqui, faz uma chave grande aqui e escreve corpo da carta. Aqui nós já fizemos setinha, né? Local e data, destinatário. Aqui a gente teve o corpo da carta. E agora, Júlia, o que ele vai falar? Isso aqui, lê Ele para vai nós. despedir.
Ele vai se Vosso despedir. Observa, ele é formal, né? Isso aqui era umas questões, jeito formal de escrever. Então, aí ele fala, vosso devoto. Aí vem aqui e coloca, esta aqui foi a despedida que ele fez. Depois da despedida veio a... O que ele faz ali? Quem foi que escreveu a carta, Júlia? assinatura, José Amado. Jorge Amado. Jorge Amado, é o escritor Jorge Amado. Então, vá lá e puxa a setinha e escreva. Assinatura do remetente. E embaixo aqui, eu tenho aquilo que eu expliquei, que é o PS. O que você entendeu que é PS mesmo, Júlia? É uma observação que, como você já escreveu a carta, para você me escrever de novo, você faz uma observação. Se fosse no e-mail, não teria problema, porque você consegue voltar. Parabéns, você pegou direitinho tudo que eu expliquei, muito bem. Então, olha, PS, pós-scriptum, escrito depois, é algo que foi esquecido e que a pessoa vai escrever. O que é o PS dele aqui? O que ele colocou? Para dizer toda a verdade, devo convir que os 950 mil dólares do Nobel caíram muito bem no bolso de um romancista português ou brasileiro, pobre de maré. Né? Ok, então colocaram aqui os elementos que compõem uma carta? Tá bom, deixa eu perguntar para outra pessoa aqui. Deixa eu ver aqui, os alunos estão. Sofia, você está por aí? Sim. Teor dessa carta, pelo assunto, você colocou todas as partes aí, ó, vamos continuar numerando. 1, 2, 3, 4, 5 aqui, não é? E 6. Pelo teor da carta, você acha que tipo de carta é essa, Sofia? Uma carta pessoal. Muito bem, é uma carta pessoal. Por que você acha que é uma carta pessoal, Sofia? Pela intimidade que está falando com Muito bem, há toda uma intimidade. Vem a toda essa proximidade com quem escreve, para quem está escrevendo. Vem aqui do lado e escreva assim. É um exemplo de carta pessoal. Você falou muito bem, Sofia. Agora continue me ajudando. O que seria, então, uma carta pessoal, Sofia? É uma carta para conversar entre amigos, entre irmãos, entre duas pessoas que se conhecem. Exatamente. É essa carta que eu uso para essa comunicação entre pessoas que se conhecem, entre pessoas que são próximas. Vamos aqui comigo para a página 36. Já fizemos Professora, essas deixa, marcações. Oi? deixa eu te fazer uma pergunta. Por que a senhora deu importância para o ponto final? Ah, ali, ó. Que ótimo, boa pergunta. Por que que eu dei uma importância aqui para esse ponto final aqui na local e data? Porque é uma das formas, na estrutura da carta, eu tenho que colocar esse ponto final. Se você vem e esquece de colocar esse ponto final aqui, depois do local e da data, é considerado já uma falhazinha, é considerado já que você não tem esse conhecimento aí. Opa, e aproveitando que a gente está aí nesse ponto final, vamos dar uma olhadinha nos outros pontos aqui também que houve. Deixa eu pegar um marcador aqui, verde agora. Não, verde já usei. Deixa eu pegar o vermelho mesmo. Olha só. Então, ponto, local e data, ponto final. Olha que depois do destinatário, queridos Pilar e José, vamos acostumar a usar a vírgula. Aqui a gente saltou linha, aqui a gente saltou linha. Aí eu tenho as frases aqui do texto, tudo. No final, bem elaboradas. No final, vosso devoto, aqui ele poderia ter uma vírgula. Que quando eu vou escrever, posso escrever com carinho, vírgula e assinatura. Observa que aqui no final eu não preciso saltar linha.
eu só coloco mais à direita essa informação, vosso devoto Jorge Amado. Agora, aqui, só para o PS, eu salto uma linha. Tá bom? Vamos colocar saltando linha aqui só para o PS. Ok. Te respondi. Quem me perguntou mesmo? Eu, Angela Betiati. Muito obrigada, Bárbara. Não é nada, Júlia. Olha aqui na página 36. Estão vendo? Na página 36 estão aqui os elementos que compõem uma carta, a estrutura que nós fomos vendo na prática. Gabriele, repete aqui para mim, eu vou circulando, você vai lendo. Qual é mesmo a estrutura de uma carta? Gabriele? Ela está sem microfone. Então você, Camila, me ajude, por favor. Qual é mesmo a estrutura de uma carta? Local e data. Depois. Vocativo. Esse vocativo, que é lá o destinatário, vem aqui e grifa, destinatário. É aquela expressão de chamamento que eu uso para falar com alguém. Quando a gente fala, oi, tudo bem? Oi, fulano, é o vocativo. E até grifa aqui, ó. Após o vocativo, pode-se usar vírgula, 2 pontos ou nenhum sinal de pontuação. Eu quero que você se acostume a usar a vírgula depois do vocativo. Depois, Camila, eu vou ter o quê? Corpo do texto. Corpo do texto, que é escrito com parágrafo. Ok. Inicia com letra maiúscula, termina com ponto final. E presta atenção, Camila, se você está conversando com alguém, a sua conversa tem que ter início, meio e fim, não tem? Para a pessoa entender, ainda mais que uma conversa à distância. Sim. Sim, então olha as 3 partes que tem que compor o corpo da carta. Circula aqui para nós, quais são elas? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, tem que ter início, meio e fim. Tá ótimo. Depois, eu tenho que ter o quê? Despedida. Quando você está conversando com alguém, uma carta pessoal, aí você pode falar com carinho, saudades de você, venha me visitar, alguma coisa assim. Mas se a carta for formal, o que você vai usar? Observe esses termos aqui que são os melhores. Quais são eles? Atenciosamente, cordialmente e respeitosamente. Ok. Dependendo da pessoa para quem você vai escrever, você vai escolher. No final, Camila, o que eu vou ter? Assinatura. Camila, um detalhe. Você está fazendo um vestibular. Digamos, você pediu para escrever uma carta. Você fez a carta. Será que no final você pode escrever Camila? O seu nome mesmo? Não sei, acho que aí vem a informação. A gente nunca escreve o nome da gente, senão você está se identificando. E a identificação de quem escreve em uma prova de vestibular, ela zera a carta. Então, por exemplo, lá na UF eles falam assim, se o texto for assinado, você vai usar José ou Josefa. Então, lá na UF, no lugar do remetente, você assina José ou Josefa. Nos demais vestibulares, se pedir para você escrever a carta, você vai olhar as instruções. Se não tiver nada, o que será que você coloca, Camila? Se não houver nenhuma informação, você não coloca nada, você não coloca nome nenhum de remetente. Não coloque seu nome. E se houver, aí geralmente um aluno meu uma vez fez uma carta lá no Paraná, dizendo que o final teria que assinar o leitor, porque era uma carta do leitor. Então, você tem que ler sempre as instruções são sempre muito importantes. E o último, Camila, o último ponto de uma carta que pode aparecer, não é obrigado isso aqui não, mas você pode colocar o quê, Camila?
O PS, que é o pós-escrito. Isso, o PS, né? Que seria do latim post-scriptum. Pós-escrito, escrito depois. Pode ou não ter. Só mesmo se você achar que é necessário, tá bom? Então, vamos lá. E aqui vem essa observação na página 37. Vamos pegar e fazer um destaque bom aqui comigo? Faz uma chave aqui, legal, aqui, ó, um balão, e lê para nós aqui, eu faço questão que a pessoa lê aqui na íntegra para nós. Leia para nós aqui, por favor, Gabriele, não, Marcos Vinícius, está com o microfone aí? Ei, Marcos? Emily, Ana Clara. Ana Clara, lê para nós aqui, por favor. Assinaturas em provas de vestibulares e concursos. Em provas de vestibulares, normalmente é proibida a identificação do candidato. Por isso, nas propostas de redação, muitas instituições de nível superior solicitam que o candidato não assine a carta ou pedem que o faça utilizando pseudônimos ou iniciais predefinidos. Sendo assim, ao fazer uma prova, atende-se sempre ao comando da proposta para ter certeza de como deverá proceder ao finalizar suas cartas. Então, circula aqui para mim assim, ó. Em provas de vestibulares, atenção ao comando da proposta. Então, atenção às instruções. Como eu falei com vocês, tem instituições que falam para você usar um pseudônimo, um nome falso, né, que eles já colocam como José ou Josefa, e as que não tem nada, a gente simplesmente não assina. Por quê? Porque normalmente é proibida a identificação do candidato. Se você assina, você anula uma questão. Eu já vi candidato que lá no final, no lugar da assinatura do candidato, o que ele fez? Ele colocou um traço. O que aconteceu? 0. Não pode pôr traço, não pode pôr nada. Tá bom? De início, aí eu tenho aqui, a você, a interlocução. Vamos só ver essa observação aqui, para a gente entrar mesmo. Vai lá na página 37, para a gente ter produção mesmo. Meninos, ô Ana Clara, nós vimos lá que aquela carta que a gente leu de exemplo, a Júlia Bettiati leu para nós, quem escreveu aquela carta foi o escritor Jorge Amado. E ele escreveu para um amigo dele, um escritor português chamado Saramago e a Pilar. Isso, José Saramago e a esposa dele, a Pilar. Aí você viu, ele foi contar o que aconteceu com ele. Olha, eu fui no médico, eu fiz o exame, vai ter isso assim, assim, assim. Então, o que é o assunto de uma carta pessoal, por exemplo, Ana Clara? É o que a pessoa quer falar para outra. Isso. Então, vai predominar qual tipo textual? Narrativa. Narrativa. Grifa isso para nós. Naquela carta predominou a tipologia narrativa na carta pessoal, porque ele foi contar o que aconteceu lá com ele. Tem também a tipologia descritiva, porque ele descreve como que ele está, tudo, mas geralmente a pessoa vai contar o que se passa com ela. Então, vai depender do tipo da carta, eu vou ter um tipo que predomina, depois a gente vai ver isso. Mas o importante é o seguinte, eu não falei que a carta, você está conversando à distância com a pessoa? Então, o que vai acontecer? Durante a carta, você tem que lembrar que está conversando com a pessoa. E você vai repetir o vocativo ou as expressões que servem para você se dirigir ao destinatário. Você está conversando com ele, ele fala lá, você. Então, no caso nosso, se a gente for escrever para uma pessoa com quem a gente não tem intimidade, a gente vai falar o senhor, então, mas a gente vai repetir isso no meio da carta. Porque quando você conversa com alguém, você não fala com a pessoa, Ana Clara? Sim. Sim, igual eu estou falando, Ana Clara, dá um tempinho, eu retomo, Ana Clara, você sabe, Ana Clara, a gente faz isso o tempo inteiro. Então, lá na carta também nós vamos fazer isso, tá bom?
E a gente vai ter o uso de alguns pronomes lá. Olha o uso da nossa matéria aqui de pronomes. E pronomes que a gente vai ver bastante presentes em uma carta, Ana Clara? É para falar os nomes? Essa classificação deles aqui. Pronomes pessoais e possessivos. Isso. Olha alguns exemplos aqui dos pessoais, Ana Clara. Eu, me, mim, nós e nos. E os possessivos? Meus, minha, minhas, nosso, nossos, nossa, nossas, teus, tua, tuas, vosso, vossos, vossa, vossas. Muito bem. Então, veja, e aqui no Brasil, geralmente, qual o pronome de tratamento que a gente mais usa com as pessoas? Principalmente aqui na nossa região. Nós usamos Você. você. E se a pessoa não é muito íntima nossa, ou é uma pessoa que exige respeito, nós usamos Senhor, senhora. senhor e senhora. Então, grifa isso para nós. E nós usamos os pronomes de terceira pessoa. Você sabe, você, né? Ok. Então, a gente vai usar esse e fala assim, Bárbara, mas e se eu estiver escrevendo, por exemplo, se pedir para eu escrever uma carta para um deputado, para um prefeito, eu vou usar você, senhor e senhora? Não, eu vou ter uns pronomes próprios. Olha só, Bernardo, você está por aí? Estou aqui. Lá na página 38 do seu livro. Vai acompanhando lá comigo. Observa que dependendo da pessoa para quem eu vou escrever, Bernardo, eu vou ter um pronome de tratamento diferente. Tá vendo aqui? Por exemplo, se eu for escrever para uma pessoa que é mais íntima minha, uma pessoa mais próxima, eu vou usar qual pronome de tratamento? Você. Está no vocativo. O que eu posso escrever? Caro amigo, prezado amigo. Se for uma pessoa com quem eu preciso ter uma questão, um tratamento mais respeitoso, eu vou usar? Senhor e senhora. E qual o vocativo? Prezado senhor e prezada senhora. Ok. Gente, senhorita para mulheres solteiras, isso quase não usa mais isso, não. Eu nunca, não tenho visto. Ou você usa você, ou senhora, senhora, que hoje a gente não fica sabendo o estado civil das pessoas assim, né? Então, geralmente usa senhora. E senhorita, só para a gente ter conhecimento, seria usado para quem, Bernardo? Mulheres solteiras. Né? E quais os pronomes que a gente teria no vocativo? Prezada senhorita ou cara senhorita. Agora observa, vamos mudar aqui, Bernardo. Eu vou escrever para uma pessoa que assim, é uma pessoa com quem eu não tenho contato. Eu vou escrever uma carta comercial, uma carta que exige mais cerimônia, mais respeito. Como que eu vou tratar essa pessoa? Senhor ou vossa senhoria. Isto. E lá no vocativo, o que eu vou escrever? Prezado senhor, ilustríssimo senhor. Ótimo. Aí eu te peço para escrever para o prefeito, para um deputado, para um governador. Aí já são altas autoridades. Qual pronome de tratamento nós vamos usar? Vossa excelência, E lá no vocativo, excelentíssimo senhor. observa o seguinte, Bernardo, eu vou ter uns pronomes diferentes para juízes, para sacerdotes, para cardeais, para papa, para o reitor de uma universidade, para reis, rainhas e imperadores, para príncipes e princesas. Desses aqui, Bernardo, qual você acha que às vezes poderia ser mais comum de se pedir em um vestibular? Eu acho que para altas autoridades. Qual dessas? Não, dessas aqui, qual você acha que poderia ser mais assim comum de se pedir em um vestibular? Não sei, juízes.
Talvez, né, para juiz, se pedir para juiz, qual que é o vocativo que eu vou usar? Vossa Excelência. E lá no vocativo? Excelentíssimo senhor, doutor, ou meritíssimo juiz. E também para reitor de universidade poderia ser para a pessoa, né, que é como se fosse assim, o reitor é como se fosse o diretor-geral de uma universidade. Observa que o tratamento dele é bem diferente. Eu vou chamá-lo de... Vossa Magnificência. E lá no vocativo eu vou escrever... Magnífico reitor. Ok. Então, vejam, são esses pronomes de tratamento básicos. Põe uma setinha neles aí, que vai ser preciso que nós usemos. E um detalhe, Rodrigo, falar com você ainda, aproveitando que você está aqui comigo, conversando comigo, observa o seguinte, eu quero que você preste atenção, acho que está antes aqui, um pouquinho antes aqui, do quadro. E aqui, ó. Antes do quadro, pronomes de tratamento e concordância. Se você for usar assim, vamos pegar um exemplo. Faz de conta que você está escrevendo para um deputado, Rodrigo. Deixa eu pegar uma caixinha de texto aqui e colocar aqui. Você está escrevendo para um deputado. Então, vamos colocar lá. Qual pronome de tratamento você vai usar mesmo para um deputado, Rodrigo? Vossa Excelência? Vossa Excelência. Aí você está escrevendo lá na carta. Vossa Excelência, Vossa Excelência. Como que você acha que eu vou usar o verbo? Vossa Excelência sabe as dificuldades pelas quais passa o povo. Ou eu vou falar assim, Vossa Excelência, sabeis as dificuldades pelas quais passa o povo. Como que eu sabeis? O que você acha? Acho que sabeis. Um sabeis fica mais chique, não fica? Uhum. Mas fica errado. Então, veja, é algo mais simples, sabe? O que você vai fazer, Rodrigo? Para você nunca errar, você vai vir na sua cabeça, você vai trocar esse pronome de tratamento por você. Então, quando tiver Vossa Excelência, você pensa, você. Você sabe, então coloque aí, pronomes de tratamento. Está escrito aqui que o uso das pessoas deve ser em terceira pessoa. Então, vem aqui e grifa isso aqui para nós antes do quadrinho. Vem aqui, grifa antes do quadrinho, onde fala que os pronomes são sempre de terceira pessoa. E coloca esse exemplo aqui. Vossa Excelência sabe. E coloca essa observação, que a gente sempre troca o pronome pelo você aí na sua cabecinha. Trocou, você não erra. Certinho? Certo, Rodrigo? Uhum. Ok. Professora, peraí, você tem que trocar, então? Em vez de Vossa Excelência, você, porque... Você coloca na sua cabecinha, você escreve lá, normal. Vossa Excelência, você está escrevendo lá a sua carta. Vossa Excelência, e você pensa, ai, como que eu vou escrever agora? Vossa Excelência sabe ou Vossa Excelência sabeis? Na sua cabeça, você troca o Vossa Excelência por você. E faz a conjugação. Vossa Excelência sabe. Quem me perguntou? Júlia, vamos fazer mais um. E se fosse assim, ó, vamos pegar outro aí, vamos comigo aqui. Se eu for escrever para um reitor, qual que eu vou usar? Olha aí no seu livro. Aqui embaixo. Cadê o reitor? Para o reitor, que é o responsável por uma universidade, como que eu vou usar? Qual o pronome de tratamento? Vossa Magnificência. Magnificência, a palavrinha é difícil de falar, né? Vamos soletrando que dá certo. Então, é assim, Vossa Magnificência. Então, vamos elaborar a frase. Assim, Vossa Magnificência, você está escrevendo lá no seu texto.
Vossa Magnificência, tem que soletrar para não escrever errado. Vossa Magnificência recebeu ou recebestes várias informações. Como que você vai colocar? Vossa Magnificência recebeu ou Vossa Magnificência recebestes? Recebeu. Isso. Por quê? Porque é a terceira pessoa que eu vou usar o verbo. Lá na sua cabecinha, você vai vir e trocar Vossa Magnificência por você. Você. Isso. Entendeu isso, Júlia? Agora entendi, obrigada. Mas deixa eu te perguntar ainda, vamos ver se você entendeu mesmo. Vamos passar para o plural essa frase? Faz de conta que eu estou escrevendo para vários reitores. Aí eu escrevo lá para eles, vossas magnificências receberam ou recebeste informações, tal, segue lá o meu assunto. O que você acha que eu vou colocar? Receberam. Isso, porque se vai para o plural, vossas magnificências, você põe também o você no plural, não é? Então, vai ser vossa magnificência, e você pensa, vocês receberam. Então, como que eu vou usar, Júlia? Você está certinha. Vossas magnificências. Receberam. Ótimo. Entendeu essa parte? Entendi, obrigada. Então, venha aqui, assim como seus colegas, circule esse quadrante, tá bom? Pessoal, passando adiante, agora nós vamos para os dois tipos de cartas. E eu quero que vocês fiquem atentos, porque no final a gente vai ter que escrever uma delas. Vai aqui na página 39. Página 39. Carta pessoal. Meninos, eu vou deixar vocês levantarem um pouquinho aí. Tomem uma aguinha, deixe tomar uma aguinha aqui também, para a gente ir para os tipos de carta, tá bom? Daqui a pouco eu vou fazer a chamada deste horário. Do outro horário, a chamada já foi feita, né? Lá no início da aula. Tem quem chegou depois, infelizmente, já tinha passado. Fica atenta aí agora para não perder, tá bom? Meninos, vamos lá, então? Prontinho, página 39. Vamos seguindo. Eu estou achando que é melhor, depois eu vou lá nos meus slides, mas eu estou achando melhor mostrar no livro de vocês, que eu vou destacando exatamente o que eu quero que você destaque. William, você está vendo aí a minha tela, o livro novamente? Oi? Eu compartilhei o meu livro? Aham. Sim? Então, vamos Sim. lá? Vejam, William, aproveitando o seu microfone, nós falamos no início da aula, vamos pensar, o que é uma carta pessoal? Nós fomos lá, os meninos leram aquela carta que o Jorge Amado escreveu para o amigo dele, e a Sofia me falou que aquela carta é uma carta pessoal. Então, lê para mim aqui que é uma carta pessoal e destaca aí no seu livro. Deixa eu destacar aqui. Você destaca aí também. E lê para mim, por favor, William, o que é uma carta pessoal? É aquela cuja função é relatar ou descrever acontecimentos de caráter íntimo. Grifa para nós, William, caráter íntimo. Ou seja, vai aproximar pessoas. São pessoas que se conhecem. E como uma pessoa que você conhece, William, vamos seguindo aqui. Como que é a linguagem? Leia aqui, por favor. É bastante pessoal, subjetiva, informal e pode apresentar elementos de descontração, como piadas, apelidos, etc. Ok. Então, na carta pessoal, resumindo, William, a linguagem, ela é Livre.
livre, ela é mais íntima, não é? Então, quando você vai escrever para um colega, até naquela carta lá do escritor Jorge Amado, ele fala assim: esse prêmio ia ficar muito bom para um escritor brasileiro ou português pobre de marré, marré, marré. Ele faz essa brincadeira, né? Então, por quê? Porque lá a linguagem é livre. Mas observa, William, embora eu possa escrever de forma livre, eu preciso manter A estrutura típica das cartas, local e data, vocativo, corpo do texto, assinatura, etc. Ok, então na carta pessoal eu vou manter a forma. E é comum o uso da narração, porque eu vou contar. Se o William vai me escrever uma carta, ele vai me contar alguma coisa que está acontecendo com ele é meu amigo, ele vai me falar o que ele está sentindo. Olha só, qual que é o assunto dessas cartas, William? Geralmente, qual que é o assunto? Lê para nós. É variável, mas normalmente terá a função de informar a um amigo a respeito de algo, solicitar pedidos, matar as saudades, confessar sentimentos, revelar segredos ou demonstrar afeto. Antigamente a gente usava muito. Quando eu era criança, a gente tinha até uma sessão, em umas revistinhas, que você podia fazer um amigo por correspondência. Gente, a gente escrevia aquelas cartinhas para umas pessoas, naquela turma da Mônica, vinha os endereços, a gente escrevia, mandava cartinha, recebia cartinha, era muito bacana isso. Hoje não existe mais, né? Mas perdeu esse teor, mas vocês têm outras formas de se expressar, né? Lembra um filme que vocês assistiram, com certeza, todo mundo já assistiu Harry Potter? William, já assistiu algum episódio do Harry Potter? Oi? Você já assistiu algum episódio do Harry Potter? Ué, que eu me lembre, acho que eu só vi o primeiro. No primeiro, lembra do tanto de cartinhas que o Harry Potter recebia e que a família dele destruía, e chega aquele momento lá que o quarto dele é invadido de cartinhas, lembra daquilo, daquela cena? Aham. É a fã do Harry Potter aqui, lembra, pessoal? Lembra? E depois, Sim. quando ele estava internado lá na escola de Hogwarts, né, o que acontece? As pessoas também recebiam cartinhas, porque lá aquela narrativa ela é atual. A história, por exemplo, do Harry Potter é atual, William? Ela se É? passa, ou ela se passa num momento mais antigo? Ah, não, é mais antigo. Uhum. Então, aí naquela época as cartas estão muito presentes, porque elas é que serviam de elas é que serviam como forma para as pessoas se comunicarem. E lá no Harry Potter, por exemplo, eram as corujas quem levavam as cartas, né? Ok, bacana isso. Pessoal, nós já tivemos, então, um exemplo de carta pessoal, que é aquela que nós vimos lá, que é a mais comum. Geralmente, a carta pessoal, ela não é pedida em vestibulares, mas essa aqui é carta argumentativa. Carta argumentativa, ela é muito pedida. Tem um seriado, a Uniub, ela costumava fazer um seriado, eu não sei se agora, depois da pandemia, eles continuaram, que os alunos poderiam fazer uma prova depois da primeira série, depois da segunda, e depois no final da primeira, no final da segunda e no final da terceira. Alguém sabe se a Uniub continua com esse formato, de ainda tem um seriado? Não? Enfim, não sabe, não? Depois a gente pode até olhar. Mas um dos gêneros que a UFO pedia é que o candidato soubesse escrever uma carta argumentativa, a Uniub, né? Então, a Uniub, mas coloque aqui do lado. Onde é que eu vou precisar saber escrever uma carta argumentativa, que é o que eu vou querer que vocês escrevam hoje? A UFO. É o vestibular mais conhecido aqui próximo de nós que cobra carta argumentativa. Tá bom? A gente vai começar. Deixa eu chamar alguém aqui. Arthur, você está por aí? Oi, Bárbara. Oiê.
Arthur, você vai me trabalhar um pouquinho comigo sobre a carta argumentativa. Observa, lá falou assim, o título já mostra uma diferença para nós. Ó, volta ali no título da carta pessoal, falava assim, Arthur, vamos voltar lá comigo? Falava assim, lê para mim aqui o título da carta pessoal. Aproximar a carta pessoal. Agora vamos ver o título da carta argumentativa. Cadê? Vamos pegar aqui. Pronto. O que está escrito aqui no título da carta argumentativa? Defender uma opinião. Beleza. Estão vendo? O principal objetivo de uma carta argumentativa é você defender uma opinião. O próprio nome fala, né? Argumentar. Você vai ter que usar argumentos para você defender uma ideia. Só que, Arthur, por exemplo, na redação do Enem, a gente está defendendo uma ideia. Na carta argumentativa, você também vai defender uma ideia. Qual você acha que seria a diferença? Eu acho que na carta a gente pode usar a primeira pessoa. Ótimo, já é uma grande diferença. Você pode usar a primeira pessoa. E você vai falar com alguém no geral ou com alguém em particular? Alguém em específico. Só uma pessoa. Beleza, tá vendo? Essa é uma das diferenças. Você vai conversar, você vai argumentar com uma pessoa em específico. Você não vai falar no geral, igual tem o texto lá do Enem, que você está defendendo a ideia e você não está dirigindo alguém. Aqui na carta argumentativa, você vai conversar diretamente com uma pessoa. E vamos dar uma olhadinha aqui. Tem um exemplo legal, bacana, aqui no livro de vocês, na página 40. É um exemplo de uma carta que ela foi escrita por quem? Vamos ver, Arthur, quem escreveu? Michel Platini? Michel Platini. Onde que veiculou isso? Vamos ver. Congresso em Foco? Isso aqui que eu destaquei aqui. Carta a Daniela Mercury. Carta Daniela Mercury. Você sabe quem é Daniela Mercury? Pior que não. Não. Quem sabe quem é Daniela Mercury? Ela é uma celebridade, ela é uma artista aí no Brasil. Quem sabe quem é ela? Ana Clara, você sabe quem é Daniela Mercury? Eu acho que é uma cantora, não é? Muito bem. A Daniela Mercury, ela é uma cantora da Bahia, pessoal. Nossa, e ela é excelente. Boa demais. E depois vocês procurem ver alguma música dela. E aqui, no caso, a pessoa escreveu uma carta para Daniela Mercury e veiculou nesse site aqui que você estava me falando, né, Arthur? Congresso em Foco, da UOL, na parte de opinião, porque numa carta você está dando a sua opinião. Então, tá. Então, vem aqui no final, já vira uma setinha e escreve aqui, Michel Platini. Quem escreve a carta é como chama, Léo? Como chama esse termo aqui de quem escreveu uma carta? Ele é o? Carta... o remetente. Ele é o remetente. Beleza. Tá. Por que ele é o remetente? Por que esse Michel Platini é o remetente, Bernardo? Não, Léo, desculpa. Léo, o que é o remetente? Mesmo seu microfone está desligado. Eu estava falando... porque ele que escreveu? Beleza, então vai lá e puxa a setinha, ó, remetente, escreveu lá no final. Então, tá vendo isso aqui, Leonardo? Isso aqui significa que a carta, eles não colocaram ela todinha aqui, não. Eles colocaram só uma parte dela. Quando tem assim, é porque tem alguns trechos que foram retirados da carta, ó.
né? Porque a carta era muito grande para não, né, não cansar o leitor. Mas vamos aqui comigo, vamos às partes da carta. Você já olha aqui, começou assim. Para nós, em termos de vestibular, o que estaria errado? O que falta aqui, Leonardo? Ah, o local, tem um local? Olha, parabéns. Falta o local. Então, eu deveria vir aqui e colocar o local. Vamos pegar e escrever um local ali, só para a gente ficar com a carta toda bonitinha. Vem aqui, vamos escrever assim, por exemplo, o nome de uma cidade. Deixa eu pegar aqui, colocar meu quadrinho. Vamos colocar assim, por exemplo, São Paulo. Como ficaria, então, certinho, completo? Leonardo, São Paulo, vírgula, Vírgula, aí a data, não? É. 14 de novembro de 2018, ponto final. Uma coisa, quem está falando comigo? Bernardo. É o Léo, né? Ô, Léo, o nome do mês tem que sempre vir por extenso, tá bom? Aí eu tenho local e data. Local e data. Depois a gente tem um vocativo. O que foi escrito lá no vocativo? Ué, não é o destinatário, não? Desculpa. Não, vocativo é o mesmo que destinatário, que eu falo assim, vocativo é a expressão que eu uso para me referir ao destinatário, para falar com ele. Vocativo, esse termo que eu vou usar para falar com o destinatário. O que ele escreveu lá no vocativo? Obrigado, Daniela, você me salvou? Olha, ele colocou como já, em vez de eles falar assim, olá, Daniela, é uma coisa de revista, né? Ele já colocou assim, obrigado, Daniela, você me salvou. Mas a gente já vê ali, vocativo. Vocativo, aí vamos ler, fala o nome do destinatário, que é a Daniela. Rodrigo, você vai ler essa carta para nós, intercalando com o Thor. Thor, você está por aí? Deixa eu chamar outros aqui. Júlia Sebaio, você está por aí? Tô. Tá. Aí você e o Rodrigo vão ler essa carta. Um lê um parágrafo, outro lê outra. E nós, meninos, nós vamos fazer o seguinte. Todas as vezes que tiver uma expressão que fala de quem está escrevendo ou para quem eu estou escrevendo, a gente vai circular. Então, vamos lá, comigo, já começando aqui. Obrigado, Daniela, você. E a gente, vamos circular as palavras que se referirem a Daniela e sublinhar o que se referia a quem está escrevendo, a primeira pessoa. Certinho? Vamos lá, Rodrigo. É para começar com... Meu primeiro parágrafo todinho. Quando você acabar, a gente circula. Tá, com a sua música e sua coragem, agora e sempre, a sua mania de não se conformar com injustiça, a de não se calar mesmo quando o opressor é violento e não quer diálogo. Eu sei que seria muito mais cômodo se manter calada ou até se manifestar e depois recuar após se deparar com a violência da rede e de uma parcela que não aprendeu a conviver com a diversidade de opinião. É triste que estejamos vivendo um momento de fragilidade democrática, em que não há espaço para a pluralidade de ideias. Porém, você brilhou mais uma vez, se mantendo altiva e consciente do seu papel neste momento. Observa, ele está querendo conversar com a Daniela e, pelo jeito, ele está fazendo um elogio a ela.
Olha só, está falando da coragem dela. Deve ter acontecido algum fato lá em 2018 que ela não se calou, ela se posicionou. Aí ele escreve elogiando. Ó. Vamos ver, vamos circular comigo as palavrinhas que ele usa para se referir a ela. Vamos lá comigo, ó. Sua, vão me ajudando, pessoal. Sua, você. Me ajuda aí agora, Rodrigo, com palavrinhas que se referem a ele, a primeira pessoa. Ó, eu sei. Eu, Não tem mais eu aqui? Ó, estejamos, primeira pessoa do plural, você e eu, né? Ok, só isso, não é? Ah, não, aqui a gente vai ter outro também que ele se refere a ela, seu. Júlia, lê o outro para nós. Aí ele vai falar quem é ele, né? Um pouquinho dele. Eu acompanho seu trabalho desde muito pequeno e guardo como uma das lembranças mais bonitas da minha infância. Quando ganhei um disco seu, a minha mãe me chamou no canto e me entregou o melhor presente que eu poderia ganhar naquele Natal. Eu dancei muito, e suas músicas também me convidaram a conhecer um novo mundo e a questionar a indiferença da sociedade. Ah, que legal. Ele vai contar um episódio que aconteceu com ele para mostrar que é fã dela. Vamos colocar aqui primeira pessoa. Vamos me ajudar aí, Júlia. Eu, minha, ó, ganhei, que mais? Me ajude. Eu dancei, ok. Tem alguma que se refere a ela? Ó, seu. Ah, tinha um minha aqui também, ó, que nós saltamos referindo-se a quem escreve. E o me também. Há outras suas aqui, né, Vivi? Ó, suas, a Júlia. Ok. Seguindo, Rodrigo, outro parágrafo. você sempre defendeu os direitos humanos, e isso sempre me faz te admirar cada vez mais. Uma diva não pode só cantar e dançar perfeitamente. Ela precisa liderar e você sempre liderou uma geração. Para pensar na igualdade racial, a conhecer a Bahia, a não se conformar com a violência e com a violação dos direitos. Então, vamos lá, circulando os termos que se referem a ela. Você, ti, você. Tá vendo? Falando com ela sempre cantou as questões da Bahia, ela é baiana. Isso me fez te admirar. Cadê mais referindo-se a mim? Acho que só. Júlia, vamos fechar a cartinha. De coração, eu quero te agradecer por nunca desistir do caminho que escolheu e por nunca desistir da gente, que sonha com um mundo diferente. Força, minha rainha, todo esse ataque passará, porque eles passarão, nós passaríamos. Não apagarão seu brilho e sua força. Vida longa a sua linda família, que milita por todos nós, só de existir. A nossa família existe. E a sua é um símbolo da nossa e da campanha Livres e Iguais da ONU. Ah, que legal, tá vendo? Ele vai falando, eu quero te agradecer, porque você nunca desiste, né? Você batalha pela gente. Olha como que ele se refere a ela, minha rainha, seu brilho, a sua força. Estão vendo, Júlia? Você viu que ele conversou com ela? Vi. Ele ficou conversando com ela, né? É uma conversa à distância. E o que você percebeu, Júlia, que é o assunto principal da carta? Pelo que eu entendi, é ele falando sobre como que ela mudou, né, a vida dele,
Tipo, como que ela influenciou para ele ser uma pessoa melhor e agradecendo ela por isso. E observa isso aqui, ó. Força, minha rainha, todo esse ataque passará. Ou seja, estava no momento que ela estava sofrendo algum ataque aí da mídia, algum ataque de pessoas que não compreendiam o trabalho dela, e ele vem falar com ela: você é linda, você é maravilhosa, você é minha rainha, você batalha pelas causas sociais, você quer o bem do povo, principalmente do pessoal da Bahia, que você representa. Então, ele escreve uma carta muito legal, muito bonita, defendendo um ponto de vista de que ela tem que permanecer, de que ela tem que ficar firme. Ele está defendendo uma ideia dele, Júlia? Tá. Ele está argumentando, né? Observe que aqui predomina a argumentação, que ele vai falar: você é linda, maravilhosa, você defende os direitos humanos. Isso aqui é um exemplo de uma carta argumentativa. Observa que o objetivo dele não é só falar: eu estou bem, eu aprendi a gostar de você. Não, ele quer argumentar. Ele quer dizer, ele quer cumprimentá-la, esse colunista, Michel Platini, pela postura de luta, pela postura de engajamento dela a favor dos direitos humanos e contra a homofobia. O que aconteceu na época, ela deve ter se posicionado contra a homofobia e deve ter sido muito criticada. Tá bom? Então, vocês veem, ele vem argumentar, ele vem defender um ponto de vista, que no caso é mostrar que ela é excelente, sim, tá? E que ela precisa continuar na luta. Então, vejam, meninos, na carta argumentativa, que é a que eu vou pedir que vocês escrevam hoje, ela vai ser um pouco diferente. Vai lá para a página 41. Depois eu vou mostrar nos meus slides aqui um outro exemplo para vocês. Mas ela vai ter essas partes aqui, ó. Ela é um pouquinho diferente. Tá? Ela, na estrutura dela, ela vai ser igual. Ela começa lá, local e data, vocativo. Isso aqui que está mostrando para nós é como que deve ser o corpo da carta. Vem aqui do cantinho e escreve assim: corpo da carta. Corpo da carta. O que deve ter, então, no corpo da carta? Deixa eu chamar mais 2 alunos aqui. Eduardo, você está aí? Sim, professora. Sim? Então, veja comigo. Deixa eu ver, você e o João Guilherme, você está aí? Carlos? Isabela Faria? Oi. Isabela, você e Eduardo, vamos ver comigo quais são mesmo, então, as partes da carta. A primeira, Eduardo, qual é ela? Apresentação. Lê para mim. Aparece normalmente no início do texto e é a parte em que o autor da carta se apresenta. No nosso caso aqui, se fosse uma carta de vestibular, essa pessoa que escreveu, esse parágrafo aqui que ele fala: eu acompanho o seu trabalho, eu sou seu fã, ela poderia ter vindo primeiro para mostrar quem é ele, que é o que a gente mostra. Então, no primeiro parágrafo, a pessoa mostra quem é ela e o que ela quer com aquela carta. Aí depois, Isabela, então, a primeira pessoa se apresenta. Depois, Isabela. Exposição do problema. Apresenta a problemática que motivou o autor a redigir a carta e evidencia o objetivo do texto. Aí a pessoa mostra porque ela escreveu. Se fosse uma carta de vestibular, ele poderia ter escrito lá que ele é fã dela, ela mudou a vida dele, tal, 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 e ele poderia ter colocado: estou te escrevendo para apoiar nessa luta que você trava contra a sociedade, defendendo as pessoas, lutando por elas. Ele poderia falar isso lá. Por que ele está escrevendo a carta? Aí depois, Eduardo. A exposição da tese.
Expõe o ponto de vista do autor sobre o assunto e direciona o texto para a argumentação. Né? Ele poderia falar: seu trabalho é maravilhoso, né? Que é o que ele vai defender. Seu trabalho é maravilhoso e digno de aplausos, tal, e não de críticas. E aí ele vai expor os argumentos dele, Isabela. Exposição de argumentos. Expõe os argumentos que sustentam a opinião do autor sobre o assunto de maneira organizada. Joia, e depois que ele veio, se apresentou, falou qual que é o porquê que ele está escrevendo, veio, argumentou bastante aqui, ó. Essa aqui é a parte maior em que ele vai argumentar. O que ele vai fazer no final, Eduardo? Conclusão ou fechamento. Encerra a argumentação e conclui o texto reafirmando a tese. É comum que exponha também uma reivindicação com vista a solucionar o problema tratado ao longo do texto. Porque tem cartas que a gente vai ter que pedir alguma coisa, a gente quer pedir alguma coisa. No caso, ele poderia, no caso dele, ele não ia pedir nada, né? Aliás, ele só pede que ela continue o trabalho dela. Ele poderia falar: solicito que você continue, que você não desista, que você mantenha-se persistente, né? Então, ele poderia falar isso para fechar a carta dele, certo? Então, vejam, pessoal, viu que ela é um pouco diferente da carta pessoal? E aqui embaixo ainda vem falando aqui para nós, ó. Nos vestibulares, como que essa carta se apresenta? Essa é uma das cartas que mais são pedidas em vestibulares. Vai aí na página 41, faz uma seta grande aqui e vamos ver. Deixa eu pedir a outra pessoa para ler essa parte aqui para mim. Deixa eu ver quem mais está aqui. Carlos, você está por aí? Felipe Borges. Emily? Oi. Emily, lê para nós aqui, por favor, aqui que eu coloquei dentro desse quadrinho vermelho. O quadrinho vermelho todo? Todo. Nas provas de vestibulares e concursos, são bastante comuns propostas de redação que solicitam a produção de uma carta a uma autoridade pública, como ministros, deputados, prefeitos, presidentes, o que interfere na escolha da linguagem, bem como das informações utilizadas para o desenvolvimento do assunto abordado ou dos argumentos que sustentam a tese defendida. Então, observa, nas provas de vestibular, de concurso, eles pedem geralmente que você escreva para uma autoridade pública. E aí você precisa ter muito cuidado com as informações que você vai desenvolver e trabalhar bem seus argumentos. E principalmente usar aqueles pronomes lá da página, nós vimos o quadrinho lá, da página 38, de forma adequada, tá bom? Então, veja, sabendo isso, olha a nossa proposta. Nós vamos lá para a página 48, pessoal. Vamos lá na página 48. Eu vou dar duas propostas, que me ocorreu uma bacana aqui também, que a gente pode fazer. Mas vai lá comigo, primeiro na página 48. 43, 44, 45... 47, 48. Aqui nessa, pessoal. Veja aqui comigo. Essa aqui é uma carta é uma proposta de uma carta de uma faculdade, Universidade Federal do Paraná, de uma universidade federal. Lê para nós aqui o que pediu, Vivi? Lê para nós esse enunciado primeiro. Esse é em 3 de setembro? Uhum. Em 3 de setembro de 2010, a revista Isto É publicou uma síntese assinada por Paulo Lima do livro ainda inédito Fé em Deus e Pé na Tábua, como e por que você enlouquece dirigindo no Brasil, do antropólogo Roberto da Mata. E ele vem e coloca um trecho aqui do texto. Aí lá no final, o que pede para a gente fazer? Lê para nós, Vivi. Tomando como ponto de partida as opiniões de da Mata,
escreva uma carta dirigindo ao secretário de Educação do seu estado solicitando a inclusão no currículo do ensino médio de conteúdos voltados à educação para o trânsito. Use as afirmações de Damata como argumentos para fundamentar sua solicitação. Nunca que um texto vai ter de 10 a 12 linhas. Preste atenção. Local e data, na linha 1. Salta uma linha, na linha 2. Na linha 3, põe o vocativo. A linha 4, salta. Seu texto vai começar na linha 5. Então, nós vamos seguir os mesmos critérios da UFO. Risca aqui. Nós vamos escrever um texto de 26 a 34 linhas. Não pediu nada de assinatura, então, ó, falou aqui, a carta não deverá ser assinada. Qualquer sinal de identificação invalida sua redação. Qualquer coisinha que você colocar lá, um pinguinho no lugar do remetente, já ganha 0. Então, não coloque nada. Tá? Então, nós vamos fazer essa proposta aqui. A primeira proposta. Essa aqui é legal, bacaninha, porque ele fala que você pode usar os argumentos aqui de cima para você argumentar, para você usar, você vai só enriquecer esses argumentos. E lembra que é como se fosse um texto argumentativo. Então, você pode usar dados, você pode usar fatos também para comprovar aquilo que você está falando. Ou uma segunda proposta que me ocorreu aqui. Você poderia, primeira essa, ou você pode voltar naquela cartinha lá que o leitor escreveu para a Daniela Mercury e reescrevê-la todinha, mudando várias coisas, para que ela servisse como, digamos, uma carta para o vestibular. Mudando tudo aquilo lá que eu falei, do início, aquela parte que eu falei que teria que ir para o início, depois teria que acrescentar mais, então eu teria essas duas propostas. Entendido, pessoal? Olha só, Alexandre, você está por aí? Tô. Voltando você para anfitrião, pode ser? Professor, você pode deixar outra pessoa que a internet está ruim? Está ruim mesmo, você caiu umas 2 vezes, né? Verdade. Quem poderia? Cadê a líder? Quem é? Ana Clara, posso passar para você? Vivi, posso passar para você? Pode. Então, Maria Vitória, amor. Gente, vou fazer a chamada agora. Enquanto eu faço a chamada, eu quero que vocês liguem a câmera para me responder. Opa, prepara. Não, eu quero mudar para Maria Vitória. Liguem a câmera aí para me responder e para fazer o teste. Porque segunda-feira na palestra, gente, tem que ser com a câmera ligada. Ai, Vivi, você sumiu aqui? Cadê os nomezinhos meus aqui? Maria Vitória aqui. Make host. Estou muito bem, Eduardo, Sofia, Alexandre, todo mundo ligando a câmera. Isso, Júlia Bettiati, e fazendo o teste, porque segunda-feira, vou repetir 1000 vezes, né? Na palestra, todo mundo com a câmera ligada. Tá? Deixa eu entrar aqui no diário de novo e fazer a chamada, então, desse horário, do outro já foi. Alexandre. Presente. Alana. Ana Clara. Presente. Anita. Arthur. Presente. Bárbara. Bernardo. Presente. Camila. Presente. Carlos. Clara. Eduardo. Presente. Emily. Presente. Felipe. Borges. Gabriele. Ela está no chat. Obrigada. Isabela. Presente. João Gabriel. João Guilherme.
João Vitor. Júlia Bettiati. Presente. Júlia Ceballo. Júlia. Laura. Laurinha. Ela foi tomar vacina. Ah, foi. Léo. Presente. Marcela. Também foi tomar vacina. Vivi. Presente. Melody. Raíssa. Presente. Rodrigo. Presente. Sofia. Presente. Tiago. Presente. Thor. Presente. William. Presente. Marcos. Felipe Augusto. Alex. Felipe Augusto, não. Alex. Não. João Pedro. Também não. Deixa eu ver quem está com a câmera ligada aí. Deixa eu voltar aqui. Muito bem, Eduardo, Júlia, Vivi, Sofia, Tiago. Vamos fazer os testes das câmeras aí. Pessoal, então é isso. Boas provas para vocês. Eu vou deixar, a Vivi segue como host. E até segunda-feira, se Deus quiser. Eu vou colocar esse dever, essa redação de hoje é para sexta-feira que vem. Naquela folha de 34 linhas. Na terça-feira a gente reforça, eu relembro vocês. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.